Ah, eu achei que você era louco. Eu falei, acho que eu vou fazer em 3 meses, eu vou fazer, você tá louco? Eu falei, eu vou aprender alguma coisa assim, né? Eu não vou evoluir tudo isso, não. O cara tá ficando louco, ele tá maluco, né? Tá aprender com não sei quanto tempo. Será que é isso mesmo, cara? Será que vai? É difícil falar acreditar. Não imaginava que em 2 meses eu ia conseguir. Cara, gente, nossa, é muito bom, cara. Você chega em casa, vamos fazer os exercícios, cara, você vai pegando, cara, muito bom, muito bom. Tipo, em 2 meses já saber tanta coisa, ter tanto conhecimento, coisa que eu nunca sabia, eu já aprendi. Só não aprende quem não quer. E aí, baixista, seja muito bem-vindo à primeira aula da Jornada Baixista 1 em 3. Eu sou o Douglas Meirelles e eu ensino pessoas do iniciante ao avançado a terem 1 ano de evolução no contrabaixo em apenas 3 meses para tocar na igreja, dedicando pelo menos 30 minutos de estudos por dia. Mas que tipo de resultados eu vou conseguir evoluir num ano em 3 meses, Douglas? Quando eu falo em evoluir 1 ano em 3 meses, eu quero dizer que dentro de 3 meses é possível você dominar o contrabaixo, tocar com segurança, sair da tônica em qualquer música que você toque, usar as notas de passagem da forma certa para criar arranjos, se libertar da cifra, saber mudar os tons das músicas na hora sem dificuldade e, claro, dominar as principais técnicas para fazer grooves e improvisações. Mas como que eu vou conseguir isso, Douglas? Qual é o caminho? Será que isso é mais um papo de internet? Eu vou te provar durante todo esse evento como isso é possível e como isso funciona para você, independente do nível que você tá. Mas agora eu sei que você deve estar achando que isso é bom demais para ser verdade. Mas se eu não tivesse conseguido esses resultados através do método que eu vou te mostrar e não tivesse visto de perto mais de 823 alunos de diferentes níveis e idades completamente diferentes terem conseguido essa evolução, eu também no seu lugar não acreditaria. Eu já estava pensando em desistir. Há mais de 2 anos eu comecei a tentar aprender a tocar contrabaixo, mas não consegui evoluir. Eu não esperei que em apenas 2 meses eu conseguisse evoluir tanto. Saí da tônica, não toco mais com cifra, já faço minhas notas de passagem. Com menos de 1 mês que eu estava tocando, já conseguia ficar livre da cifra. Eu esperava evoluir depois dos 3 meses, depois da primeira semana, já mudou completamente, mudou tudo, mudou minha vida. Eu não tinha contrabaixo, peguei emprestado o contrabaixo, falei, em 3 meses é impossível a pessoa aprender, né, meu? Quem não tocava nada, meu? Tocava nada, não sabia nada. Eu acho que meu desempenho assim, pra mim, eu daria uma nota 8 aí pra mim. É melhor impossível, né? Assim, pelo que eu tocava e hoje, depois de 3 meses... Teve uma mudança da forma que eu toco contrabaixo antes e depois do método DM. Eu ficava muito baseado em cifra. Também eu não tinha muita variação, a não ser sempre tocar tônica. E pra mim era o maior dos problemas, era a troca de tom. Às vezes eu passava a música a semana toda em casa na cifra e chegava lá no momento, tinha que trocar o tom. E isso pra mim sempre foi um problema, né? Isso me travava. Depois do método DM, eu não preciso mais de tocar baseado em cima da cifra. Para mim hoje a troca de tom não tem mais problema. Também agora eu consigo sair da tônica. E aquelas coisas de criança, eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor. Eu fiz questão de te mostrar essas pessoas que seguiram o método que eu vou te apresentar nesse evento, para você já entender agora que é possível ter 1 ano de evolução em 3 meses e fazer um arregaço na igreja, independente da sua idade, de quanto tempo você toca
ou se até mesmo você nunca tocou nem pegou no contrabaixo. É possível mesmo se você já tentou com outros métodos e mesmo assim não conseguiu. Imagina agora, você chegando para tocar na igreja com um sorriso no rosto, sabendo que tem todas as músicas preparadas embaixo do dedo, sem precisar carregar uma pasta cheia de cifra e nem precisar ficar dependendo do tecladista ou guitarrista ter que ficar falando para você as notas que você precisa tocar. Você ensaiando com a galera da banda, aplicando seus arranjos, suas frases, saindo da tônica com tranquilidade e as pessoas te parabenizando, olhando para você e falando: aí sim, hein, que coisa linda, o baixo tava perfeito. Imagina você que tem um sonho, mas nunca nem pegou no baixo, ou já tentou de várias formas realizar esse sonho de tocar como sempre quis e o melhor, poder adorar a Deus com excelência e poder servir no seu ministério. Conseguiu imaginar? Se você já enxergou, então já é. Agora você precisa saber os passos para chegar lá e eu vou te mostrar o caminho. Só que antes eu preciso te contar uma coisa. Talvez você pode até achar que eu cheguei até aqui e hoje eu consigo tocar bem na igreja porque eu tenho o dom. E eu te falo, eu sou uma pessoa comum, talvez eu seja mais parecido com você do que você imagina. Meu sonho sempre foi conseguir evoluir rápido no baixo e tocar na igreja com liberdade e segurança, igual eu via nas bandas que eu assistia. E como na minha igreja não tinha baixista, eu decidi aprender a tocar para poder ajudar no meu ministério. E eu vi os baixistas tocando lá de olho fechado, sentindo a música, conseguindo expressar, adorando a Deus com excelência. Mas cara, quando eu comecei não foi assim não. Eu comecei a tocar baixo com 21 anos de idade e nessa idade eu já me achava velho demais para aprender, ou seja, já comecei com um pé atrás. E outra, eu cometi os mesmos erros que a maioria comete quando vai começar. Eu não sabia o que eu precisava estudar, então o que eu fiz? Fui pra internet e por várias vezes eu me pegava perdido procurando um monte de conteúdo e ficava igual um louco. Passava horas e mais horas na frente do computador para achar um vídeo e eu até estudava muito tempo. Porém, eu não sabia exatamente o que eu estava tocando. Eu só copiava. Técnicas, fundamentos, vixe, sabia nada, moço. E por isso eu sempre ficava preso na cifra. Na maioria das vezes, as cifras que eu pegava na internet ainda estava tudo errado. E eu queria tocar diferente, mas eu não sabia sair da tônica nas músicas. Nunca conseguia fazer um arranjo bonito. E por muitas vezes eu tinha que tocar do lado do tecladista para eu conseguir olhar para a mão dele para eu saber o que tocar no baixo. Eu toquei assim muito tempo, mas eu confesso para você que quando acabava o culto eu me sentia muito mal, porque o meu desejo era fazer o melhor para Deus, mas vira e mexe eu tocava a nota fora, perdia o tempo e as pessoas da banda que eram mais avançadas às vezes até me olhavam com cara feia e eu sentia que eu estava atrapalhando eles. E eu lembro uma vez, uma irmãzinha lá da igreja, ela era baixinha assim, tinha 1,65 m mais ou menos, cabelo preto. Eu lembro que ela estava usando um terno naquele dia, olha só como isso me marcou. Ela ia ministrar o louvor esse dia, e eu só sabia tocar 2 músicas, e claro, só com cifra, que era o único e poderoso Deus. Só que ela queria tocar outras músicas, e quando ela me perguntou: Douglas, você consegue tocar essas músicas aqui? Eu falei: não, eu só sei tocar essas aqui. E ela fez cara feia pra mim, tipo me esnobando, virou as costas, saiu e foi ver se tinha outra pessoa pra tocar no meu lugar, simples assim. Isso mexeu demais comigo, fiquei malzão porque eu ainda tava aprendendo a tocar e o meu desejo era fazer o melhor pra Deus ali na minha igreja. E depois desse dia eu quase desisti, mas depois de orar a Deus eu entendi que isso na verdade era um empurrão, igual uma mola que eu deveria ir com tudo, que ela ia me fazer voar para algo muito maior que Deus estava me chamando. E foi a partir desse momento que eu busquei aprender a tocar de verdade e estudar para que eu conseguisse realizar o meu sonho de me tornar um baixista. E eu fui estudar em uma escola de música e foi a pior coisa que eu fiz. Só não foi pior do que eu estudar sozinho. Mas na escola de música, eu entrava na sala de aula, o professor não tinha uma metodologia. Cada aula era um conteúdo diferente, sem pé nem cabeça. Fora que ele me deixava 50 minutos sozinho na sala estudando um mísero exercício que ele me passava. Ele ficava fora da sala conversando com os outros professores, tomando café. Quando faltava 5 minutos para acabar a minha aula, ele voltava para a sala e eu mal conseguia tirar minhas dúvidas. E ele sempre falava para mim: na próxima aula eu tiro todas as suas dúvidas e vamos aprender umas escalas novas. Só que essa próxima aula às vezes demorava 15, 20 dias de tantas vezes que ele remarcava a aula comigo. Enfim, acabei saindo dessa escola de música graças a um amigo meu guitarrista, que é o Ricardo Garcia, que me indicou uma faculdade de música, uma das melhores aqui de São Paulo, e lá fui eu. Fiquei durante 5 anos nessa faculdade, tive que investir mais de 37 mil reais para adquirir conhecimento. E depois que eu me formei nessa faculdade de música, eu percebi uma grande melhora no meu som. O fato de eu ter um método ali, um passo a passo, me ajudou muito, mas nem 50% do que eu aprendi lá eu precisava para tocar na igreja.
Ou seja, aprendi muito, mas gastei muito tempo e muito mais dinheiro do que eu precisava. E deixa eu te fazer uma pergunta, você estaria disposto a gastar 5 anos de estudos sabendo que nem metade ia te servir para tocar na igreja? Hoje, eu sabendo disso, eu ia procurar outras formas e eu imagino também que você não vai querer perder todo esse tempo. Tô certo? E é justamente por isso que esse evento está acontecendo, para você alcançar os seus melhores resultados sem perder tempo. Mas como que no meio disso tudo eu descobri que era possível evoluir o equivalente a 1 ano dentro de 3 meses? Depois que eu me formei, eu percebi o interesse de algumas crianças da minha igreja em aprender contrabaixo e eu resolvi ensinar elas. E cara, criança quer sair tocando logo e eu não queria que elas perdessem tempo, mas por outro lado, eu queria que cada criança entendesse o que estava fazendo. Daí eu parei para pensar, o que de fato precisa para tocar na igreja e tocar bem? Eu fui pensando e separei alguns conteúdos que eu julguei mais importante para passar para eles dentro de tudo aquilo que eu aprendi, inclusive com os meus próprios erros e acertos. Mano, dentro de 2 semanas, elas já conseguiam tocar de 2 a 3 músicas na igreja e tocar sabendo cada nota tocada dentro do tempo. De fato, elas estavam entendendo tudo que elas estavam tocando. E acabou que através do resultado dessas crianças, as outras igrejas aqui da região começaram a mandar tanto crianças como adultos para estudar comigo e ajudar também a igreja deles, que precisava de baixista e não tinha. Tinha até o baixo às vezes, mas não tinha o baixista. Aí eu comecei a enxergar uma outra possibilidade de aprendizado. Mas a minha mente explodiu mesmo, foi quando um amigo meu, o John, que dava aula de canto em uma escola de música, foi visitar a nossa igreja. E aí ele viu o trabalho que eu fazia lá e ficou surpreso, tanto que ele me indicou para dar aula na mesma escola de música que ele trabalhava. Quando cheguei na escola de música, aconteceu a mesma coisa de quando eu fui para ser aluno na primeira escola de música que eu estudei. A escola não tinha um cronograma de estudos, não tinha uma apostila, não tinha uma metodologia e o aluno ficava perdido quando se matriculava lá. Posso ser sincero? Os alunos eram enrolados pelos professores. E a minha oração era: Deus, me dá a capacidade de ser um professor diferente, de não ser apenas mais um professor que fica enrolando os alunos na aula, mas sim um professor que transforma e ensina de verdade as pessoas a evoluírem rápido no contrabaixo para realizarem o sonho delas de tocar na igreja. Foi aí que Deus abriu a minha mente e eu juntei todo o meu conhecimento e a minha experiência. Eliminei tudo que não servia para tocar na igreja, que era só enrolação, e desenvolvi um plano de estudos de 1 ano para aplicar com os meus alunos nessa escola de música. E tem um detalhe, todos eles eram adultos. Quase ninguém sabe disso, mas você que é um adulto, você tem que aprender diferente de uma criança. Eu descobri isso através de um treinamento que eu fiz voltado para autoconhecimento. E depois de saber disso, eu testei várias coisas que eu aprendi nesse treinamento e adaptei para a música, junto com um plano de estudos que eu desenvolvi. E cara, o resultado foi assustador. E eu lembro dos alunos falando para a diretora da escola: eu tô aprendendo muito rápido, eu nunca vi um método igual a esse que o Douglas criou pra gente. E vendo a satisfação dos meus alunos, eu tive a certeza que eu estava no caminho certo e que esse era meu propósito: formar grandes baixistas e que ajudam as igrejas, servem a Deus através desse instrumento, que muitas vezes fica parado porque faltam os baixistas. Mas Douglas, se o cronograma era de 1 ano, como que evoluiu em 3 meses? Essa escola de música acabou fechando por causa da pandemia, mas Deus já tinha plantado algo no meu coração que era ajudar o máximo de baixistas e igrejas possíveis e formar grandes músicos. E por isso eu decidi trazer essa metodologia para a internet, para que eu pudesse alcançar ainda mais pessoas dispostas a transformar o seu sonho em realidade e servir a igreja com isso. E na internet, você sabe, as coisas acontecem muito rápido, cara. E o plano de 1 ano que eu tinha feito para os meus alunos, eu percebi que poderia ser aplicado em 3 meses e de uma forma muito mais simples. Ah, Douglas, então é só pegar o que eu estudaria em 1 ano e aplicar em 3 meses? Aí é que tá a chave. Esse método não é sobre você estudar igual um louco, aprender um monte de exercício e um monte de conteúdo em 3 meses. Esse método é sobre usar o seu cérebro da forma mais eficiente possível para aprender, de uma forma que você consiga colocar em prática tudo que for aprendido e não esqueça nada, mesmo que dentro da sua cabeça tenha um monte de informação ao mesmo tempo: casa, trabalho, família, igreja e por aí vai. Lembra que eu te falei que um adulto aprende diferente de uma criança? Pois é, presta atenção no que eu vou te falar agora, porque depois que você vê tudo que eu vou te mostrar aqui, você nunca mais vai conseguir desver isso. Pensa só, quais são as opções mais comuns que você tem para aprender contrabaixo hoje? Primeira opção é você procurar uma escola de música. Qual o problema das escolas de música? Se você for se matricular numa escola hoje, você vai escolher um plano, seja mensal, trimestral,
Enfim, imagina você indo na primeira aula de escola de música. Muito provavelmente você vai ter que ir num horário no meio do seu dia ou depois do trabalho, com a cabeça cheia de coisas, responsabilidades em mente, estresse, mas vamos lá. Você vai pegar o seu carrinho, sua motinha, ou até mesmo o transporte público e vai até a escola. Lá você vai ter 1 hora de aula, que é o mais comum, né? Só que no fim das contas não é só 1 hora de aula e não é só o valor X que você vai gastar com a escola. Para você ir, você vai ter que se preparar pelo menos uns 30 minutos antes e depois, até chegar em casa, uns 30 minutos para você colocar a cabeça no lugar e fazer os seus outros compromissos. Só que aí já são 2 horas do seu dia, fora o custo de todo esse deslocamento que você teve. E às vezes na sua cidade nem escola de música tem. E se você for se deslocar para outra cidade, aí é que o seu tempo vai embora de verdade. E se você não quer gastar com deslocamento, contrate um professor particular. Só que aí você vai ter as mesmas 1 hora de aula, uma vez por semana. A diferença só vai mudar o lugar. Mas vamos supor que você fale, Douglas, mas eu tenho 2 horas do meu dia para ir numa escola de música. Aí a gente entra em outro detalhe que provavelmente nunca ninguém te falou. Se você tem aula uma vez por semana, até a próxima aula você tem que esperar 6 dias. Nesses 6 dias, ou você vai ficar parado, ou vai ficar treinando a mesma coisa todo santo dia, ou se você for daquelas pessoas ansiosas, você vai para a internet pegar um monte de conteúdo complementar. Aí piorou, você vai ficar mais perdido ainda e você já vai entender por quê. E esses 6 dias de espera entre uma semana e outra, no fim do mês, são 24 dias parados. No fim de um ano são 288 dias. 288 dias, quase o ano todo parado. Agora presta atenção, se você pensar em quantas horas são perdidas em 288 dias, já que cada dia tem 24 horas, em um ano você perde 6.912 horas. Você quer simplesmente pegar todo o seu tempo e jogar no lixo? Escolha uma escola de música. Ah, Douglas, mas eu posso aprender pelo YouTube. Essa é a segunda opção mais comum. E qual é o problema de você aprender assim? Imagina a seguinte situação. Você quer aprender a tocar uma música no baixo. Aí você vai lá e pesquisa, por exemplo, como tocar a música Te Agradeço no contrabaixo. É só apertar no botão de buscar que aparece pelo menos 100 opções lá para você. 100 opções de professores diferentes, com métodos diferentes. Uns vídeos têm 30 minutos, outros vídeos têm 1 hora de duração e o que você faz? Procura, procura, procura e clica no que tem a capa mais atrativa. Só que você já pensou? Você estudando 1 hora de aula na sua casa? Talvez você é casado, tem filhos e mesmo que não seja, você tem compromissos, celular chamando, WhatsApp apitando. Nesse tempo você ia ser interrompido pelo menos umas 5 vezes. E você pode até aprender a tocar música, mas e na hora de aprender uma outra música ou outro conteúdo? Você vai ter que passar pelo mesmo processo. Procura o vídeo, escolhe a capa mais bonita e copia o que te passam. Mas aí eu te pergunto, você quer ser um refém dos vídeos? Fica à vontade, mas dessa forma você nunca vai conseguir colocar sua identidade no instrumento. Vai sempre ficar preso nas cifras e só vai conseguir criar aqueles arranjos bonitos se alguém te mostrar nota por nota. Já pensou você lá na igreja e na hora de tocar uma música que você nunca tocou antes, você deixa o cantor na mão? Você deixa a banda na mão? Se for para fazer assim, é melhor nem tocar. Não faz sentido, cara. O mundo evoluiu e você precisa evoluir junto se quiser alcançar o seu sonho. Seguir os métodos tradicionais é o mesmo que correr na subida. Você vai fazer um esforço desnecessário para ter um resultado que você mesmo sabe que não vai chegar. E eu posso até ser criticado por abrir a sua mente, mas eu preciso te falar isso. Os métodos tradicionais estão com os dias contados. E é por isso que eu estou aqui para te mostrar que existe um outro método de aprendizado que é muito mais simples, mais eficiente e tem o poder de te fazer evoluir um ano em apenas 3 meses para tocar na igreja. E esse método eu dei o nome de método DM, que é um método que eu mesmo desenvolvi e é 100% voltado para adultos. E dentro desse método eu aplico os 5 passos da andragogia. Você já deve ter ouvido falar em pedagogia, certo?
Pedagogia é o ensino voltado para crianças. Mas existe uma parada que se chama andragogia, que é o ensino voltado para adultos. E todos esses 5 passos que você vai precisar ter para evoluir 1 ano em 3 meses são baseados na andragogia. Lembra quando eu falei que eu queria ser um professor diferenciado e queria realmente destravar os meus alunos? Pois é, eu precisei buscar a fundo como estruturar um método que ajudasse você, mesmo tendo uma vida corrida, com filhos, com trabalho, família, compromissos na igreja, sem precisar ficar horas na frente do computador. Pelo contrário, seguindo esses 5 passos que eu vou te explicar agora, você vai ver como é possível, independente do seu nível musical, realizar o seu sonho de se tornar um baixista e adorar a Deus com excelência no seu ministério. E o primeiro passo é aulas curtas. Diferente do método tradicional de estudos e baseado na andragogia, é comprovado que para um adulto aprender música, ele precisa ter aulas entre 10, 15 e no máximo 20 minutos. Com aulas curtas, você tem menos distração, mais concentração e assim você consegue guardar tudo que foi ensinado. Porque com as aulas curtas é impossível passar várias coisas ao mesmo tempo. E isso é muito bom. Você vai ter foco em uma informação e nunca mais vai esquecer. Por exemplo, eu vou te mostrar algo agora que todo baixista precisa saber, mas a maioria não sabe. Você concorda comigo que toda música é feita de harmonia, melodia e ritmo? A harmonia envolve os acordes. A melodia, a parte cantada da música, certo? A parte da voz, a parte cantada. E o ritmo, toda a parte de condução ou andamento. E para exemplificar, eu vou te mostrar algo aqui dentro da parte da harmonia, que é onde a maioria dos baixistas se perde. Em poucos minutos você vai saber como formar um acorde no contrabaixo, beleza? Então vamos lá, para a gente entender essa parte da harmonia e da formação de acorde, a gente primeiro precisa pegar uma escala. Douglas, o que é uma escala? É uma sequência de notas organizadamente, certo? Então aqui ó, eu estou colocando umas sequências de notas para você. Essa escala que eu coloquei aqui é a escala de Sol maior, tá bom? Depois na aula 2 eu vou mostrar para você mais aprofundado sobre a escala aqui, beleza? Então para a gente fazer esse acorde de Sol maior, o que a gente precisa pegar aqui? 3 notas dessa escala. De uma maneira bem simples, a gente precisa pegar a primeira nota da escala, a terceira nota da escala e a quinta nota da escala. Lembrando, essa escala é de Sol maior. Para eu pegar a primeira, a terceira e a quinta, eu vou ter 3 notas, certo? Sol sendo a primeira, Si sendo a terceira e o Ré sendo a quinta. Eu faço uma junção, ó, bem simplesinha aqui, ó, dessas 3 notas e eu formo um acorde. Mas Douglas, ele ficou o mesmo desenho da primeira nota da escala. É exatamente isso, por isso que eu falei que muitos baixistas têm muito problema com a harmonia, porque você vê aqui uma nota e aqui a gente tem um acorde. Mas o que a gente precisa ter em mente? Pega isso daí, baixista. Dentro desse acorde eu tenho 3 notas, certo? Você viu como focar em um assunto só você guarda mais fácil? Esse é o primeiro passo para qualquer adulto evoluir mais rápido. Aulas curtas. Passo 2. Teoria mais prática. No passo 1 eu te mostrei a teoria, certo? Mas um adulto, segundo a andragogia, ele precisa colocar em prática imediatamente tudo aquilo que ele aprendeu. É igual dirigir um carro. Primeiro você vai para a autoescola e aprende toda a parte teórica, certo? Mas isso não quer dizer que você sabe dirigir. Você só aprende de fato quando você pega o carro e anda. Mas como você não dirigiu logo em seguida de aprender a teoria, muita coisa da teoria se perde. Na música é a mesma coisa. Inclusive, esse é um erro de muitas escolas e de muitos professores que dedicam uma aula inteira só para te ensinar a teoria e depois de uma semana é que traz a aplicação. E agora, para a gente fixar tudo que eu te falei no passo 1, eu vou te mostrar no baixo agora como encaixar esse acorde. Então vamos lá, agora eu vou mostrar para você como a gente vai fazer aquele acorde que a gente fez no passo 1, certo? No passo 1 a gente pegou aqui e criou o nosso acorde. Então a gente pegou a escala de Sol maior, pegou a primeira, a terceira e a quinta nota dessa escala e fizemos esse acorde de Sol maior. Só que agora a gente precisa ir para a prática, para que a gente fixe isso na nossa mente. E a prática, ela é bem tranquila. O que a gente precisa fazer? Identificar aonde estão essas notas no braço do baixo. Primeira coisa, no primeiro passo que eu quero que você faça é assim, ó. Você vai pegar com a sua mão esquerda,
você vai contar aqui, ó, as casas. 1, 2, 3, certo? Na casa 3, você vai ter o Sol maior, ou o Sol, a nota Sol aqui no braço do baixo. Depois, você vai colocar o dedo 2 em cima desse cara aqui, ó, certo? Dedo 2 no Sol. O seu dedo 1, ele vai ficar em cima dessa outra nota aqui, que já é a segunda nota da escala. Olha como é simples. Já é a segunda nota da escala, que é a segunda nota do acorde, que é a terceira nota da escala, que é o Si. E a gente já vai ter o Si com o dedo 2 aqui, tá? Depois o seu dedo 4, ele vai vir aqui, ó, na mesma corda do Si, só que na casa 5. E a gente vai ter o Ré. E o Ré a gente vai tocar com o dedinho, que é o nosso dedo 4. Então a gente vai tocar assim, ó, o Sol com o dedo 2, na casa 3, na corda mais grossa do seu baixo, na corda Mi. Depois a gente vai na corda Lá, com o dedo 1 na casa 2, vai tocar o Si, e o dedo 4, casa 5, que a gente vai tocar o Ré. E a gente vai tocar o Sol, o Si e o Ré. Dessa seguinte forma: Sol, Si, Ré, Si e Sol. A gente está fazendo um acorde, porque no baixo a gente não faz o acorde cheio. Você pode até fazer o acorde cheio nessa região e tudo mais, só que normalmente a gente sempre toca dessa forma, certo? De uma maneira bem simples, só que você também pode tocar dessa forma nessa região. Ó, como é simples, usando as mesmas notas que a gente aprendeu nessa escala de Sol maior. Então daqui a gente já consegue começar a fixar tudo aquilo que a gente aprendeu na teoria, juntando com a prática, beleza? E o terceiro passo para um adulto conseguir evoluir 1 ano e 3 meses para tocar bem na igreja dentro desse tempo é... Vou voltar aqui a nossa folhinha. Desafios. Dá só uma olhada no que o estudo da Marcela Teodoro, publicado no dia 26 de maio de 2021, diz. Ele diz que você mantém o seu cérebro ativo, oferecendo a ele constantemente estímulos que objetivam fazê-lo trabalhar diferentes conexões dos campos que compreendem toda a estrutura cerebral. Ou seja, desafiar o seu cérebro regularmente é a chave para que ele esteja pronto para oferecer soluções estratégicas e assertivas para a solução de diferentes questões do nosso dia a dia. Porque o nosso cérebro é igual ao músculo do corpo. Ele precisa ser estimulado para desenvolver. Mas como que eu desafio o meu cérebro para que eu consiga evoluir 1 ano e 3 meses no baixo? Primeiro, você precisa de desafios diários. E isso é o que você tem com o método DM. Você, inclusive, vai saber melhor como funciona exatamente dia a dia, semana por semana, nas aulas 2 e 3. Mas aqui eu já vou te passar um primeiro desafio para você ativar o seu cérebro e já desenvolver com pouco tempo. O baixista, além de precisar saber de harmonia, ele precisa também saber da parte rítmica, porque está tudo ligado. Você já ouviu falar que o baixista precisa seguir o baterista? Isso é verdade, mas só até certo ponto. E dentro de 3 meses, seguindo o método DM, você vai ver que você não precisa ficar preso a isso. Mas seguir o baterista é o básico. Mas como que eu vou aplicar um acorde junto com o ritmo que eu acabei de te falar que é importante? E isso é que eu vou te desafiar a fazer aqui agora. Então bora lá, agora eu vou mostrar para você aqui na prática, a gente vai fazer essa parte da rítmica, tá? Então eu vou voltar lá na nossa página, onde a gente tem o acorde de Sol. Lembra, a gente já fez o primeiro passo, o segundo passo e agora a gente vai para o terceiro passo, que é o desafio que você precisa fazer. Nesse desafio, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o acorde, as notas que a gente tem do acorde, certo? Que é o Sol, o Si e o Ré, que a gente forma um acorde de Sol maior, e a gente vai distribuir ela junto com uma bateria, junto com um ritmo, para a gente ver como é importante a gente ter essa percepção rítmica e essa noção rítmica. E qual que é o desafio para você aqui? A música aqui, ela tá dentro de 4 tempos, certo? Então ela tem o tempo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O que a gente vai fazer? Para cada tempo da música, eu vou colocar uma nota desse acorde. Então, no tempo 1, eu vou colocar a nota Sol. No tempo 2, eu vou colocar a nota Si. No tempo 3, eu vou colocar a nota Ré. E no tempo 4, eu vou colocar a nota Sol de novo. Então, a gente vai fazer, ó, Sol, Si, Ré, Sol. Sol, Si, Ré, Sol. A gente vai dividir dessa forma. Porque a gente vai começar a internalizar toda a parte rítmica junto com a parte harmônica para que a gente consiga validar toda a ideia de aprendizado que a gente está tendo aqui, beleza? Vamos lá então? A gente vai soltar uma bateria aqui agora e depois eu quero que você faça esse desafio. Vamos lá! Ó, presta atenção na bateria. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
3, 4. Bem simples, o que eu fiz? Para cada batida do tempo que a gente tem, a gente colocou uma nota aqui no nosso acorde que a gente aprendeu. E esse é o desafio que você precisa fazer para validar todos esses 3 passos que eu te passei até agora e a gente vai para os últimos 2 passos, beleza? Ah, e uma coisa muito importante que eu esqueci de te falar. No final da aula você vai poder baixar essa mesma bateria que eu usei aqui para você fazer o seu desafio. Vamos agora para o nosso passo 4. Eu vou virar a minha folhinha aqui de novo e a gente vai voltar lá no passo 4. O passo 4 nada mais é do que prova. Imagina você estudar e ter a certeza de que realmente está evoluindo e que vai conseguir tocar na igreja como sempre quis em 3 meses ou menos. Isso só é possível quando você consegue metrificar sua evolução através de uma prova, por exemplo. Na andragogia, esse é um dos passos principais, porque se você estuda e não sabe se realmente está evoluindo, você desanima e pode querer desistir, igual acontece com várias pessoas quando estudam sozinhas por conta própria. E o 5º e último passo é, eu vou colocar aqui abreviado, tá? Ó, empilhamento de micro resultados. Empilhamento de micro resultados. Que nada mais é do que você evoluir 1% a cada dia. E eu sei que às vezes a gente se cobra demais e quer que tudo aconteça da noite para o dia, mas nada na vida acontece assim. Quando eu falo de ter 1 ano de evolução dentro de 3 meses, eu não estou falando 3 dias ou 3 horas, eu estou falando 3 meses. E isso é um processo, é muito rápido, mas é um processo. Assim como em uma construção, um pedreiro, por exemplo, que tem um muro lá de 1000 metros para construir, ele não vai construir da noite para o dia. Ele precisa primeiro dos materiais, fazer as medidas, fazer a massa e depois ir construindo um pouco a cada dia, de forma constante. Quando você entender isso, sua evolução do baixo vai ser muito mais prazerosa. Você vai curtir cada dia da evolução. E usando o muro como exemplo, não adianta o pedreiro pegar um tijolo, depois uma pedra e depois colocar uma madeira lá no meio. O muro não vai ficar legal. No baixo é a mesma coisa. Você precisa estudar e praticar um pouco a cada dia, de forma constante. Ter um passo a passo de conteúdos totalmente interligados. Agora que você entendeu os 5 passos da andragogia, que é o ensino voltado para adultos e que eu aplico no método DM, para você ter 1 ano de evolução em 3 meses, tudo o que você precisa saber é o que estudar nesse tempo, como estudar e como aplicar nas músicas tudo que você estudou. E isso eu vou te mostrar na próxima aula. E eu vou te passar um desafio com música, mão na massa. Eu vou te mostrar exatamente como é possível ter toda essa evolução dedicando apenas 30 minutos do seu dia. E antes de finalizar, eu só quero te lembrar tudo que eu te passei até aqui nessa aula. Primeiro, você descobriu como não evoluir no baixo. E eu abri o jogo e te mostrei como funcionam os métodos tradicionais. Mas se você, depois de ver tudo isso que eu te passei aqui, quiser continuar com os métodos tradicionais, você não quer evoluir 1 ano e 3 meses para tocar na igreja. Se você é um adulto, você não pode aprender como uma criança. E logo em seguida eu te mostrei os 5 passos da andragogia, que é o estudo voltado para adultos aplicado no método DM. E com poucos minutos você aprendeu a formar um acorde, a aplicar no instrumento, e eu ainda te passei um desafio para você já começar a ver que evoluir 1 ano e 3 meses não é milagre, é método e não funciona para qualquer um. Você tem que deixar de ser qualquer um. Você está disposto? Então faz o seguinte, a gente criou uma comunidade lá no Facebook para a gente interagir e lá você vai poder mandar o seu vídeo tocando o que for passado nesse evento e eu e a minha equipe vamos fazer o máximo para analisar e responder todo mundo que enviar. Se você ainda não entrou, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você chegou até aqui por acaso e não está no grupo do WhatsApp, também é importante você entrar lá para receber os links e os materiais e as informações importantes também. E o link também está aqui embaixo na descrição. E por último, se você curtiu essa primeira aula, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilhe com um amigo seu baixista também. Tamo junto então, Deus continue te abençoando, desista de desistir e só bora! É nóis!